Claro que eu ia ganhar. Jamie Fisher e seu melhor amigo Jamie Andrew estão com amigos nos Alpes franceses. Perdeu, né? Quieto! Achou mesmo que ia me vencer? Desde a faculdade, há 8 anos, são inseparáveis, com um amor em comum pelo montanhismo. O Jamie sempre foi mais sociável e mais radical do que eu. Mas eu logo percebi que ele era igual a mim, muito alegre e com uma paixão profunda pelas montanhas. As férias vão ser muito relaxantes. Snowboard, esquiar e se divertir. O que acha, Jamie? Jamie? Mas no primeiro dia, Jamie Fisher sente o desejo de escalar. Olha isso, cara. O resort deles fica ao pé de uma das maiores escaladas dos Alpes, a face norte de Le Droit. Eu combinei de passar as férias com a minha namorada. Olha direito. É a face norte de Le Droit que a gente tinha combinado de subir. A face norte de Le Droit é traiçoeira. Mas é o tipo de desafio que Jamie Fisher gosta. O que acha? O Jamie era um verdadeiro alpinista. Essa era a sua vocação. Muitas vezes ele parecia não pensar em mais nada. Basicamente, a gente vai passar a noite no Le Grès-Montet para poder começar bem de manhã. 3 horas andando e estamos na face. Jamie Fisher não quer deixar essa oportunidade escapar. Mas antes, precisa convencer seu amigo. Ainda temos uma semana, um clima propício. Uma semana? Uma semana. Não tem motivo pra gente não subir. Você nem vai notar que a gente foi. Vamos voltar rápido. Teria sido ótimo passar as semanas só nas pistas, esquiando, fazendo snowboard e se divertindo com os nossos amigos. Mas a gente sabia que tinha algo dentro de nós que queria nos impulsionar a ir além. Uma hora você vai pôr a gente em confusão, Jamie. E daí? Saúde. Saúde. Le Droit. Le Droit. Com a decisão tomada, a gente estava pronto. Vamos subir. Os dois vão de teleférico até o ponto mais alto, a 3.000 metros de altitude. Vão passar a noite lá para saírem de manhã. Eu já estava ficando bem preocupado. Mesmo com toda a experiência que eu já tinha, não dá para evitar isso quando se trata de uma grande escalada. E sempre tinha um período da noite que eu ficava esperando cair uma forte tempestade para que aí eu pudesse cancelar tudo. Lembro de abrir meus olhos e ver o Jamie andando de um lado para o outro, claramente sem ter conseguido dormir. Então ele se levantou e ficou perambulando. Bora, molenga. Tá na hora. Calma aí. Para de frescura. Vambora. Já vou. No dia seguinte, os dois partem para iniciar a escalada ao Le Droit. Foi uma longa e difícil caminhada pela geleira. O Jamie estava muito mais empolgado naquela manhã, mas eu estava meio mal por conta da altitude e do nervosismo. E eu podia ouvir ele cantando enquanto caminhava na neve. Alguém já te disse que você canta bem, Jamie? É, já disseram que eu canto pra caramba. Muitas vezes ele poderia ser chato, mas ele era uma ótima companhia. Quando eles chegam ao pé da imensa parede de gelo que leva ao topo, eles se deparam com um impressionante desafio que os espera. São 1.000 metros ininterruptos de pura rocha e gelo.
Ver aquilo foi bem assustador, mas também eu acho que fez nossa adrenalina disparar. Tem uma moeda? Sim. Aqui. Cara ou coroa? Cara, Coroa! Deixa comigo. E naquele momento que você está escalando, é como se toda aquela tensão simplesmente sumisse, dando lugar ao prazer puro da escalada. No inverno, o clima nos Alpes pode mudar num instante. Mas hoje as condições são ideais para a escalada. como tá aí? Tá show, cara! O gelo tá perfeito! Escalar Ledroat leva 2 dias. Com o cair da tarde do primeiro dia, os amigos encontram uma beirada para repousar. Tá bem? Tô. Não dá para esperar muito conforto nessas circunstâncias. Não se espera hotéis de 3 estrelas, mas a gente estava satisfeito. Seu quarto já vai ficar pronto, Sr. Andrews. Muito agradecido. Só de entrar nos sacos de dormir, deitar e tomar alguma bebida quente, já estava ótimo. Hoje rendeu, né? Foi bom. E amanhã vai ser puxado também. Vai. A gente estava muito feliz. Tudo corria como planejado. Tínhamos chegado na metade, como esperado. Dia 1. Ao amanhecer, eles iniciam a subida final até o topo. Em uma parede de gelo puro, uma das mais difíceis dos Alpes. Não tem beiradas na parede que dê para fazer uma pausa. É exaustivo, principalmente para as panturrilhas. Porque basicamente você fica na ponta dos pés o dia inteiro. No início da tarde do segundo dia, a gente estava bem confiante. A gente achava que ia chegar no topo em poucas horas. Eles estão indo muito bem. Mas faltando 200 metros, o clima muda rapidamente. Não tô gostando dessas nuvens, cara. Tava tudo certo até ali. De repente, a gente olhou para cima e tinha muitas nuvens acima do cume. A gente percebeu que uma tempestade forte estava chegando. Não demorou muito para a neve começar a cair. Ficou tempestuoso. Rapidamente, o clima ficou intenso. Em questão de minutos, os alpinistas foram atingidos por uma nevasca nos Alpes. Mas não ficamos tão preocupados nessa hora. Você não espera escalar uma montanha assim, sem encontrar um clima adverso. Mas longe de passar, a tempestade só se intensifica. Eu nunca passei por nada parecido. Estava se acumulando nas nossas costas e mochilas. Acumulava mais rápido do que a gente podia tirar. Era impressionante. De repente, a neve desencadeia o que os alpinistas mais temem: avalanches. Você tem que segurar suas piquetas o mais firme possível. Você só fecha os olhos e torce para a avalanche passar. Era horrível escalar nessas condições.
Muito difícil mesmo. Os amigos se seguram à encosta da montanha, onde qualquer tropeço pode ser fatal. Virou questão de sobrevivência. Houve muitos períodos que não dava pra gente se ver. Era impossível escalar em condições tão ruins. Então foi bem complicado. Agora precisam fazer uma escolha difícil. Jamie! Que loucura, hein? O que a gente faz? Abandonar a escalada significa descer quase 1 quilômetro de uma geleira cruel. Tentar descer aquela montanha extremamente perigosa que a gente já tinha escalado teria sido suicídio. Não dá pra voltar, cara. Vamos pro ponto mais perto, que é o topo. A única saída é continuar escalando pela nevasca. Se a gente chegasse no topo, íamos nos livrar das avalanches. Aí a gente poderia cavar um abrigo para esperar a tempestade passar. Os amigos seguem lutando, mas o progresso é bem lento. Quando começou a escurecer, uma das minhas piquetas, à direita, começou a ficar frouxa. Jamie precisa das piquetas. É seu único jeito de escalar o gelo. Ele tem que continuar, torcendo para a piqueta não quebrar. A gente seguia num ritmo de tartaruga. A escalada ficou muito mais árdua e cansativa. Era assustador. Numa nevasca feroz e com uma piqueta quebrada, os amigos se dão conta que aquela aventura empolgante acabou se tornando uma escalada com risco fatal. Achei que a gente não ia chegar no topo. A subida não acabava nunca. Jamie! Mas o Jamie de repente deu um grito. Achei um lugar! Eu sabia pelo tom de voz que era isso. Ele tinha conseguido. Ele estava no topo. E de repente a gente estava no topo da montanha. E foi ótimo. Foi fantástico. No topo, os dois já conseguem descansar e esperar a tempestade passar. Mas o cume é apenas uma lasca de gelo, 1 metro por 1,5 metros, com precipícios de mais de 300 metros de queda. O lugar que chegamos era literalmente uma lâmina de gelo. Meu Deus, Jamie! Não dá pra ficar aqui! Vai dar certo! É só essa noite! A tempestade vai continuar! Tá certo! Ficamos totalmente à mercê do tempo. Não dava para se proteger da neve, do vento, nem dos precipícios de cada lado. Era um lugar tenebroso para se passar a noite. Eles entram em bivaques, abrigos contra o vento e água para emergências. É só o que os protege da tempestade. A gente já tinha comido a maior parte da comida. Restavam os pacotes de bolacha e alguns chocolates. E era só o que sobrou. A nossa maior preocupação era a água. Era muito arriscado acender o fogareiro e derreter neve para conseguir água.
Eles vão suportar pouco tempo sem água. A esperança é o fim da tempestade. Jamie e eu já escalamos juntos muitas vezes, mas essa vez parecia que ia ser a mais assustadora. Só o que podem fazer é se abrigar, porque apenas um deslize pode lançá-los num abismo sem fim. Agora era só uma questão de resistir à noite e esperar a tempestade passar. Tá melhorando. Jamie, o tempo tá melhorando. Eu olhei para fora e após dias dava para ver o pico das montanhas do outro lado do vale. Aí a gente ouviu aquele barulho. Aqui! Logo eles viram a gente. Foi um momento incrível. A gente é resgatado. Vamos tomar um banho quente, comer uma sopa, tomar um chá. Tudo isso passava nas nossas cabeças. Porém, assim que o helicóptero tenta pairar sobre o local, é afastado pelos ventos fortes da montanha. Onde foram? A gente viu a dificuldade. Eles não conseguiram sobrevoar perto da gente por conta das correntes de ar que subiam a montanha. Repetidamente, o helicóptero é empurrado. Finalmente, o piloto consegue se aproximar dos homens em perigo. A gente via o rosto dele claramente. Ele estava sendo balançado igual um brinquedo. Vem! Mais perto! Parecia que a qualquer momento ele ia se chocar contra as pedras, nas encostas. Mas no último instante, o piloto perde a batalha contra o vento e precisa abandonar o resgate. Não! Não dá para descrever o quanto ficamos desolados. Sendo deixados para trás na montanha, só parecia ainda mais solitário estar ali. De ver pessoas pela primeira vez em dias e sermos abandonados lá para encarar de novo a montanha. A centenas de metros de altitude, sem comida, água ou abrigo, e sem mais esperança de resgate. Mas a pausa da ventania permite que eles acendam um fogareiro para conseguir água. Foi ideia do Jamie. Achei que ele estava maluco, acendendo um fogo nesse vão entre a gente. E aquilo foi inacreditável. A primeira vez em 3 dias, sem qualquer líquido. Tomar um chá quente e doce foi incrível. Provavelmente nos deu sobrevida. Mas o alívio dura pouco. Sem gás, não há mais água. E eles ainda estão desidratados. Foi incrível ter resistido tanto tempo, mas a gente já estava perdendo a batalha para sobreviver. É a pior tempestade em um século. Com ventos implacáveis de 130 quilômetros por hora. Essa nova nevasca era ainda mais severa. Muito gelada.
Esse tipo de sensação térmica, o corpo humano não consegue aguentar muito tempo. Quando começa a anoitecer, a temperatura despenca para níveis extremos. Os sacos de dormir já eram inúteis. A neve entrou neles, molhou e aí essa água congelou. Então os sacos tinham congelado. A cada hora, o nosso otimismo diminuía. Naquela noite, a gente não estava mais resistindo. Onde a gente tá? Quê? Onde a gente tá? O Jamie estava desnorteado. Ele não sabia onde a gente estava. Jamie Fisher começa a delirar. Dominado pela hipotermia, seus órgãos começam a falhar. E pouco sangue chega ao cérebro. Qual é, Jamie? Você sabe onde a gente tá? Fala onde a gente tá. Não sei. Não consigo lembrar. Qual é, Jamie? Fala onde a gente tá. Qual é? Dia 5. Só o que me lembra desse dia é o desespero. À noite, o bivac de Jamie Fisher se abriu. Consciente de que o amigo precisa muito de calor, Jamie Andrew tenta fechar de novo. Eu tentei puxar, aí eu me dei conta que meus dedos não mexiam. Num instante, minhas duas mãos viraram gelo. Pedra. Suas mãos congelaram. Sangue e tecidos viraram gelo. E os danos são permanentes. Me lembro de, sem sentido nenhum, ficar batendo uma mão na outra, ouvindo o barulho que isso fazia. Minhas mãos eram carne congelada. Para o alpinista, um dos maiores medos é o congelamento. Se seus dedos congelam, você não tem mais controle. Você fica perdido. Jamie está completamente imóvel. Assiste impotente, enquanto seu melhor amigo em estágio avançado de hipotermia vai perdendo a sanidade. Preciso ir. Eu preciso ir. A gente precisa ir. Eu preciso ir. O que tá fazendo? Preciso. Eu preciso. Jamie! Jamie ficou bastante desorientado. Ele começou a se debater para todo lado. O que tá fazendo, Jamie? Eu preciso ir. Jamie! Me solta. Jamie, peraí! Se ele não tivesse amarrado na montanha, teria despencado. Sai. Você vai derrubar a gente! Jamie, você vai derrubar a gente! Eu fiz de tudo para segurar ele e para ele lembrar onde a gente estava e o motivo. Eu preciso ir. Logo eu vi que a hipotermia estava realmente levando ele embora. E eu não podia fazer nada para impedir. Após 5 dias tentando sobreviver na montanha, os alpinistas estão a poucas horas da morte. Não tinha como a gente sair dessa montanha com vida.
Suas mãos e pés agora são blocos de gelo. Jamie Andrew já não é capaz de fazer nada para salvar o melhor amigo. Quando a temperatura interna dele caiu, o cérebro não recebia oxigênio suficiente. Depois de um tempo, aquele delírio acabou virando uma perda de consciência. E por último, ele parou de se mover completamente. Quando vi aquilo tomando conta dele, eu sabia que realmente era o fim. Não tinha mais nenhuma esperança. Obviamente, com as minhas mãos congeladas, eu já não podia fazer mais nada. O Jamie acabou não resistindo. E eu tive que presenciar isso. Mas, para ser sincero, aconteceu muito rápido. Como ele estava inconsciente, ele não sofreu. Me lembro de ficar sentado lá, me dando conta que esse era o fim. Que era o fim para o Jamie e que era o fim para mim também. Não tinha como a gente sair dessa montanha com vida. Dia 7. Depois, não sei quanto tempo, eu abro meus olhos de novo. A primeira coisa que vi foram raios de sol. Eles iluminavam os picos das montanhas ao meu redor. Momentos depois, eu ouvi o helicóptero se aproximar. Dessa vez eu tinha certeza que iam me resgatar, que eles iam me tirar dali. Eu girava a centenas de metros acima da geleira, no vazio, no que era um dos resgates mais espetaculares e ousados na história dos Alpes. Eu sabia que tinha conseguido e que eu ia sobreviver. Mas o resgate chegou tarde para Jamie Fisher. Seu corpo foi retirado da montanha pouco depois. Jamie Andrew passou por cirurgia para sobreviver. Os médicos amputaram seus membros congelados, que contaminavam seu sangue. Foram dias muito pesados, dias tristes mesmo, aqueles primeiros após o acidente. Por outro lado, eu sabia que era o pior momento da minha vida, mas que dali em diante eu deveria me reconstruir novamente. Para Jamie Andrew, anos de cirurgias reconstrutivas e reabilitação se seguiram. Mas as memórias daqueles 5 dias no cume jamais o deixarão. Eu sobrevivi. Sou sortudo. Então, eu tomei a decisão de encarar esse desafio que a vida me trouxe e tratar ele como mais uma montanha que eu vou ter que escalar. E é isso que estou fazendo, dando um passo de cada vez e seguindo minha vida.
E então me mostraram o que eu podia comer e o que devia evitar, como caçar. Eu era totalmente dependente desses dois homens e de sua extraordinária biblioteca de conhecimento. Por quê? Eu não sabia nada, você sabe absolutamente nada. Durante 3 meses, eles se aprofundam na vasta floresta tropical e estão perto da suposta localização de Eldorado, a Cidade do Ouro. Mas Benedict foi avisado sobre os perigosos mineiros ilegais que foram atraídos para cá. E há indícios preocupantes de que eles não estão sozinhos. Sinais eram sinistros. Desde o início. A água, apenas garrafas vazias de cachaça. E cachaça é uma espécie de rum barato. Havia a sensação de que havia forasteiros na floresta. Fui avisado de que eram assaltantes de bancos, ladrões, pessoas acusadas de assassinato. Todos haviam ido para a floresta porque havia uma chance de ganhar dinheiro rápido. Apesar da apreensão de Benedict, eles devem encontrar um local para acampar, pois a noite está se aproximando. Saímos por entre as árvores e de repente nos deparamos com esse pequeno povoado. Enquanto eu estava preocupado, meus 2 guias indígenas ficaram absolutamente fascinados. Vamos. Me lembro de um deles pegando um abridor de latas e se perguntando o que era isso. Vamos. Vamos. De repente, esse personagem, Mendes, apareceu. Ele era o clássico garimpeiro. E eu senti que tinha que sair dali. Vamos. Vamos. O que está fazendo aqui? Estamos procurando o Eldorado. Eldorado? Estamos indo rio abaixo, em direção à foz do Amazonas. Não, meu amigo. Se você viajar para Yaxera, muito perigoso. As corredeiras estão perigosas. Mas posso te ajudar. Mendes me disse, olha, eu serei seu guia. Vou te levar rio abaixo em direção a Eldorado. Além disso, conheço uma trilha. Você poderá caminhar do rio até o mundo exterior. E que me diz? Será divertido. Eu pensei, talvez eu tenha julgado mal esse minerador de ouro. Talvez ele não seja tão ruim. E eu pensei, eu deveria seguir esse plano. Eu estarei indo na direção certa, pelo menos. Certo. Benedict relutantemente aceita a oferta e se acomoda para passar a noite. Mas, conforme a noite avança, ele tem uma sensação de que nem tudo é o que parece. Naquela noite, acordei na minha rede sentindo que algo estava errado. Uma sensação de desconforto e lembro-me de pensar que tenho que verificar as coisas. Então calcei minhas botas, fui até o rio para ver se minha canoa ainda estava lá, ver se os suprimentos ainda estavam lá. No fundo, acho que eu só queria garantir que minha saída estava segura. Ouvi uma conversa entre Eduardo e Mendes. Eles estavam discutindo sobre mim. Eles estavam dizendo, por que não cortamos a garganta dele agora? Por que não cortamos a garganta dele agora? E quanto aos índios? Será que se importariam? Se o matarmos? Não. Eles não se importariam nem um pouco. Sentia um medo crescente e a adrenalina começou a pulsar nos meus ouvidos. Venha. Vamos fazer isso agora. Quem vai fazer? Eu mesmo. Enquanto ele estiver dormindo.
e percebi que iria ser morto. Este é meu último momento de vida. Eu só pensei, vá, corra, saia daqui. Peguei meu martelo, minha rede de mosquito e corri para o barco. E de repente, eu estava na escuridão, na minha canoa, com meu cachorro. E com seu leal amigo cachorro. Benedict consegue escapar do perigo. Meu primeiro pensamento foi alívio. Foi então que tive essa terrível e crescente percepção de que eu não estava seguro. Estava cercado pela floresta. Era no meio da noite. E eu estava muito sozinho. Sem seus guias, Benedict agora está preso em mais de 5 milhões de quilômetros quadrados de floresta tropical. Sem ninguém para lhe mostrar a rota de saída. Eu realmente não estava no final de um pesadelo, mas no começo de um... Cachorro! Vamos dar o fora daqui. Eu remei rio acima por talvez 1 hora e pensei, vou me acalmar, vou encostar ali no lado. Fiz um pequeno acampamento e pensei que precisava aceitar essa nova situação. E a situação era, meus sonhos de infância acabaram. E eu senti, eu tenho que sair daqui. E havia sangue pulsando em minha cabeça. E não sabia o que havia na floresta. E eu não me conhecia, na verdade. Eu não sabia se tinha capacidade de sobreviver. Dia 1. Quando a primeira luz surgiu, pude ver essa floresta absolutamente imensa e lá estava eu, no meio dela, absolutamente sozinho. Foi aterrorizante naquela primeira manhã. Mas depois de um tempo eu pensei, não, vá lá, se recomponha, é o primeiro dia. Então comecei a examinar meus suprimentos, tentando descobrir se eu tinha o suficiente para me tirar da floresta. Bom menino. E pelas estimativas de Benedict, ele tem arroz, açúcar e carne seca suficientes para durar aproximadamente 2 semanas. E ele tem um mosquiteiro, um facão e um kit de sobrevivência. Tudo básico que ele precisa para se manter vivo. Se eu quisesse ver minha mãe e meu pai novamente, teria que me arriscar a encontrar uma trilha para sair da floresta, e essa é a opção que parecia ser a única sensata. Mas Benedict sabe que procurar uma rota para sair da floresta significa entrar em águas completamente desconhecidas. Na verdade, eu estava indo para o interior. Eu estava subindo o rio. Então, no momento, até encontrar aquela trilha, eu estava caminhando rumo ao nada. Enquanto remava rio acima, comecei a ter mais esperança. Então, de repente, surgiram as corredeiras. Lembro-me de pensar, vamos, Benedict, se recomponha, você tem que sair daqui. Passei muito tempo arrastando a canoa pelas corredeiras. Foi um trabalho imensamente difícil. Parecia interminável. Eu estava sempre lutando contra esse rio.
Dia 3. Depois de 3 dias no rio, lutando contra inúmeras corredeiras, a dura realidade está chegando para Benedict. Ele está indo cada vez mais fundo na floresta. E ainda não há sinal da trilha. No terceiro dia, todo o meu entusiasmo inicial havia se esgotado. Fiquei pensando, quantas corredeiras existem? Elas não estavam marcadas em nenhum mapa. Parece não ter fim. Fisicamente, eu me sentia destruído. Minhas mãos estavam em frangalhos e bolhas por toda parte, queimaduras da corda. A grande incógnita era por quanto tempo eu poderia continuar. E não era que eu estava ficando sem comida. Eu estava apenas perdendo fé em mim mesmo. De repente, tive a sensação de que havia algo lá fora. Como se algo estivesse me perseguindo. Eu pensei, vamos, Benedict, mantenha um controle. Você está perdendo o controle. De repente, ouvi um barulho. E meu maior medo era que fosse uma onça. E foi aterrorizante esperar por algo que ia saltar em mim. Disparei alguns sinalizadores de emergência. Vem pra cima! E nada. De repente, escutei um rosnado. Cachu, bom menino! Incrivelmente, depois de desaparecer nas corredeiras 2 semanas antes, Cachu rastreou seu velho amigo por 64 quilômetros de floresta tropical. E de repente, os horrores de sua situação pareciam ter desaparecido. De repente, pareceu que eu tinha recebido um milagre, um sinal de esperança de que tudo ia ficar bem novamente. Eu tinha alguém que conseguia entender o que eu estava passando. Isso restaurou muito de mim, de alguma forma, que eu havia perdido, que havia sido levado pela brutalidade da floresta. O reaparecimento de Cachu elevou o ânimo de Benedict e revigorou sua determinação de voltar para casa. Mas ele está desesperadamente desnutrido, lutando contra uma doença mortal e rapidamente ficando sem tempo. Dia 15, dia 16, dia 17, dia 18, dia 19, dia 20. Agora, eu estava há 3 semanas nessa caminhada, 3 semanas quase não comendo nada. Depois de caminhar por 112 quilômetros, Benedict está agora em estágios avançados de fome. E os parasitas da malária estão rapidamente colonizando e destruindo seu corpo. Ele sabe que sua condição está ficando crítica. E eu estava tão ciente de que eu estava ficando sem tempo. Cachu parecia ficar cada vez mais para trás. E eu pensei, não posso ter você como passageiro. Cachu! 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 Daí eu pensei, espera aí, tem toda essa carne em você.
Mas não dava para imaginar que, algum dia, ele se tornasse meu alimento. Cachorro! Com o passar do dia, comecei a sentir falta de água e percebi que não estava apenas morrendo de fome, estava desidratado. A vida de Benedict agora está em jogo. Os efeitos da fome e da malária significam que ele precisa ingerir mais e mais líquido, mas está ficando cada vez mais difícil de encontrar. E considerando que uma pessoa normal pode durar 3 dias sem água em sua condição, ele não vai durar 24 horas. Eu estava desesperadamente lambendo folhas, lambendo pedras, só para conseguir um pouco de água no meu sistema, só para me sustentar. Me vi lado a lado com um cachorro, realmente bebendo água como um cachorro. Pensei que o instinto animal estava vindo à tona para me manter firme. Eu sou que nem você, cachorro. Eu estava em um estado desesperador. Dia 21, dia 22, dia 23, dia 24. A essa altura, era quase impossível continuar caminhando. Foi um momento de verdadeira crise. Mentalmente, eu tinha menos noção do que estava acontecendo. De onde eu estava, se estava de dia ou de noite, o que estava acontecendo, o que estava na minha imaginação. Estava muito claro que eu tinha cada vez menos noção de quem eu era. A esta altura, Benedict está tão emagrecido e a malária está tão avançada. Seu cérebro está começando a se desligar. E à medida que sua clareza e senso de identidade se dissolvem, ele sabe que sua morte está se aproximando cada vez mais. Eu estava em um enorme terror, de verdade, acreditando que aquelas eram minhas últimas horas de sanidade. Eu escrevo repetidamente, não preciso morrer, não preciso morrer. E Benedict percebe isso, a menos que ele coma imediatamente. Este pode muito bem ser seu último dia de vida. De qualquer jeito, chegou um momento. Quando eu pensava, é isso, esse é o dia. Dia em que eu possa realmente tomar coragem, pegar meu facão e matar o cachorro. Sem a nutrição que o cachorro fornecerá, Benedict é um homem morto. Ele agora não tem escolha a não ser matar seu único amigo. Parecia que eu era um carrasco neste momento, mas me lembro dessa terrível covardia. De caminhar atrás dele, sabendo que não podia realmente encarar, matar o cachorro de frente. Eu dei um golpe na cabeça por trás. De repente, havia uma saída desse inferno. Por enquanto, eu me concentrava nas partes mais nutritivas, os rins, o fígado, o coração, e as colocava no fogo.
Eu meio que os comi em silêncio e com bastante tristeza, na verdade. Mas Benedict não consegue ingerir a carne. A malária está fazendo com que seu estômago rejeite qualquer coisa que lhe imponha. E a realidade se revela. Ele acabou de usar sua última chance. Dia 25, dia 26, dia 27. Dia 28. Quando eu pensava que não podia piorar, piorou. Me deitei no chão da floresta, consumido pela dor. Meu fígado e meus rins estavam sendo atacados, lutando apenas para me manter são. A malária de Benedict chegou agora à fase final e fatal. Os parasitas estão se multiplicando agressivamente e destruindo seus órgãos vitais, fazendo seu corpo entrar em colapso. Dentro de 24 horas. Ele experimentará primeiro o coma e depois a morte. Este foi o momento em que tudo poderia acabar muito rapidamente. Eu senti o pânico aumentando e de que precisava sair da floresta, tinha que fazer o que fosse preciso. Não importa como, eu tinha que ir em frente. Continuar colocando um pé na frente do outro. Continuava indo em frente, fazendo um progresso insignificante e às vezes nenhum progresso. Eu nem conseguia pensar direito, nem conseguia ver minha bússola. Naquele momento, eu pensei, bem, eu simplesmente nunca vou sair daqui. Era simplesmente grande demais para lutar e eu estava perdendo aquela luta. Benedict simplesmente não pode continuar. Ele está muito fraco, muito devastado pela doença. Foi um momento terrivelmente solitário, pensando, este é o fim. E de repente, em meio a todo esse desespero, essa confusão, essa sensação de estar preso nessa prisão, uma visão que sempre ficará comigo. Eu vi esse galho cortado. O corte em si estava escurecido, então tinha sido feito há algum tempo, mas tinha sido feito por um humano. Percebi que, na verdade, havia vários desses galhos. Isto era, de fato, o limite do mundo exterior. Eu comecei a investigar e havia uma trilha. E então, eu acabei de ver. Claridade. E isso ainda me emociona. Essa reconexão com o mundo exterior. A única coisa que eu estava ansioso, rezando, imaginando estava simplesmente ali e era absolutamente avassalador. E percebi que estava nos fundos de um jardim. À minha frente havia uma cabana e um homenzinho diante dela. E ele estava apenas parado ali, com uma expressão não de boas-vindas, mas de horror.
E essa foi minha última lembrança. Tendo reconhecido os sintomas da malária, o fazendeiro cuidou de Benedict por 3 dias antes de ser levado a um hospital em Macapá, onde se recuperou totalmente. Benedict voltou para casa para se reunir com seus pais uma semana depois. Minha vida nunca mais foi a mesma. E Benedict vem explorando o mundo desde então, realizando seus sonhos de se tornar um renomado aventureiro, assim como seu pai. Eu estava indo para a selva, indo para o deserto, indo para o Ártico, me esforçando até o limite, tentando tocar aquela experiência que tive que foi tão profunda. Isso sempre me assombrou e é algo que sempre estará comigo, guiando o resto da minha vida.